por que não dizer no Brasil. Antônio Castro Alves de Araújo, doutor Antônio Castro Alves, o nome do nosso querido poeta Castro Alves. Doutor Antônio Castro Alves é CEO da Castro Alves Tributos. Ele é advogado especializado em MBA em holding familiar, planejamento societário e sucessório pela EBPOS. Também é especialista em direito médico pela UCSAL, a Universidade Católica. Especialista em direito tributário pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. É graduado em ciências de computação pela Miller Institute of Technology em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América do Norte. Atua na área tributária há mais de 12 anos e já atendeu mais de 480 empresas. É o currículo invejável do doutor Antônio Castro Alves. Bom dia, doutor Castro Alves. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Princesa FM. Bom dia, Dilson. Bom dia, Miro. Bom dia a todos que estão aqui na mesa. Dilson, é um prazer, viu, pelo seu convite, da gente poder vir aqui na rádio e explanar um assunto tão importante que é essa parte de planejamento sucessório e holding, se é a holding familiar, holding patrimonial. São assuntos que o empresariado, né, precisa saber, e que é uma forma, né, de minimizar as dores de quando acontece alguma morte ou uma sucessão. Mas é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom, o que é uma holding familiar, propriamente dito, doutor? Disso, a holding que está envolvido no planejamento sucessório é uma forma de organizar o patrimônio para que esse patrimônio não se dissipe. Por exemplo, o pai e a mãe têm um patrimônio grande, ele vem a falecer hoje. Então nós fazemos uma organização antes desse falecimento com todos vivos, a gente faz uma divisão, um controle em cima disso, para que quando houver o falecimento não tenha nenhum tipo de discussão nem de briga. É uma forma de proteger o patrimônio. E ele faz também com que esse patrimônio não se dissipe. O que é isso? Quando existe uma sucessão, por exemplo, um empresário, um fazendeiro, né? Isso acontece muito também no agronegócio, na zona rural. Quando existem as empresas, só que os donos dessas empresas muitas vezes não sabem como fazer em relação a alguns filhos. Tem filhos que não têm o dom para gerir o negócio. Então, se esse dono dessas empresas ou desse agronegócio vier a falecer hoje, de repente, as empresas muitas vezes vêm a falir. Vêm a falir porque não teve nenhum planejamento, que a gente chama de planejamento sucessório. Então, nós nos reunimos com esses empresários ou com esses fazendeiros para definir o que vai acontecer em caso de morte. Veja que não precisa esperar ficar com 70, 80, 90 anos para fazer um planejamento, né? Nós fazemos planejamentos até para pessoas de 40 anos, 50 anos, porque essas coisas de morte podem acontecer a qualquer momento. E tem até o caso que nós estamos conversando sobre o inventário, né? O problema que tem quando acontece um falecimento sem o planejamento sucessório, ou seja, sem fazermos uma holding familiar ou a holding empresarial, que a gente pode explicar daqui a pouco. Bom, então, evidentemente que esse planejamento familiar seria uma espécie assim de divisão patrimonial antes do falecimento? É uma divisão patrimonial, mas é algo até mais rebuscado. A gente faz a divisão patrimonial, nós fazemos toda a definição em relação às empresas da família, o que vai acontecer com a empresa da família em caso de morte. Não, se o patriarca, o dono da empresa, vier a falecer, quem é que vai tomar posse? A esposa, o filho A, o filho B ou um diretor da empresa? Então ele já define agora, em vida. Ou se a esposa falecer primeiro,
o que que acontece com a parte dos bens da esposa? Bom, eu tenho 3 filhos, eu já divido lá, por exemplo, 20% para cada um. E se esse filho vier a falecer primeiro que os pais? Aí, na holding familiar, ou mesmo na holding empresarial, a diferença de foco é: holding familiar é somente os bens da pessoa, CPF, do casal, né? Do homem e da mulher. E a holding patrimonial, ela envolve também as cotas, as empresas que a família tem, mesmo tendo sócios. Aí a gente verifica a parte das cotas, né? Como é que vai fazer a divisão das cotas. Então, nós fazemos todo esse trabalho é um trabalho muito cuidadoso, porque mexe com o bem da família, né? Todo aquele patrimônio que a pessoa construiu. Mas qual é a grande vantagem de uma holding familiar ou empresarial, uma holding rural? É que não precisa de inventário, né? Também você me questionou mais cedo sobre o inventário, não foi isso? Ou seja, esse planejamento, inclusive, evita o tributo do momento do inventário, que é um tributo relativamente caro. Então, Perfeito, obviamente, com mesmo. essa sucessão, não há tributo a pagar. Você falou certo mesmo. Essa parte desses tributos que existe no inventário, primeiro, o inventário, para quem já passou, se você que está nos ouvindo, né, já passou por um inventário de um avô, de um tio, o que for, você sabe como é doloroso, como existem muitas vezes brigas, né? Porque se um irmão não aceitar essa divisão, isso leva anos na justiça, 5 anos, 10 anos na justiça, e às vezes não resolve, né? Uma vez, quando estava advogando há mais tempo, em relação ao inventário, foi muito marcante, foi bem no início da carreira. A gente estava fazendo uma divisão de mais de 3 milhões nessa região de Alagoinhas, né? Mas tinha oito herdeiros, né? Que não se davam bem. Um deles, em uma reunião, foi até armado, porque não gostava de um outro irmão e não concordava. Então, esse tipo de brigas são evitados no planejamento sucessório, porque os donos, esse patriarca, essa matriarca, os donos dos bens, das fazendas, eles definem tudo antes. Então, quando acontecer da morte, não vai ter briga, né? Definiu antes, os filhos não vão poder questionar nada. Isso é legal, totalmente legal. Tudo que nós fazemos é dentro da lei. Então, não tem como ter discussões após a morte. Então, porque já foi definido antes, já foi definido quem vai ficar com a empresa A, quem vai ficar com 50% da fazenda B, quem vai ficar com aquela minha casa lá na praia. Então, os donos que vão fazer essa divisão. E outro ponto bem importante é que enquanto os donos estiverem vivos, eles podem alterar esses percentuais, né? Por exemplo, esses 3 filhos, foi dividido 20, 20, 20, mas esse filho, ele pode, por exemplo, ser um filho ingrato, né? Ele pode partir para drogas, fazer coisas erradas no futuro, daqui a 5, 10 anos, enquanto os donos, os pais estão vivos ainda. Então você pode dizer, não, eu não quero mais dar 20% para aquele filho, eu vou dar 15%. Então você pode chegar e fazer essa alteração. Então você continua sendo dono de todo o patrimônio, você já fez toda a divisão, mas você continua sendo dono. Você pode cancelar todas essas divisões a qualquer momento. Porque a preocupação de muita gente é de, não, eu transfiro tudo para os filhos, de repente os filhos são os poderosos e eu que sou o dono fico sem nada, no filho eu tenho que pedir a um e a outro, meu filho paga meu plano de saúde, meu filho paga meu remédio, eu estou me humilhando aqui, eu já dei tudo. Isso, como pode ser administrada essa questão, doutor Castro Alves? Exato. Isso é o que acontece hoje para quem não tem o planejamento, não fez a sua holding. Hoje, quem faz a doação, hoje, quando falece, tem que ter o quê? Um inventário, que é a parte dolorosa que eu ainda preciso fazer esse comentário. Mas muita gente faz uma doação em vida. Ah, eu vou fazer uma doação em vida com usufruto. Aquilo que? Eu tenho um filho, eu tenho uma fazenda, eu dou aquela fazenda para aquele filho,
né? Mas ele só pode usar depois da minha morte. Mas o problema dessas doações, ou se passar direto no nome do filho, imaginando que o filho pode daqui a 10 anos querer te ajudar quando você estiver velhinho. Muitos ajudam, mas muitos, infelizmente, como você falou, parte para o lado errado. Em relação à doação, você doou, você não pode mais pegar de volta hoje em dia, sem a hold, né? Você fez a doação, já era. Você não pode mais pegar esse bem de volta. O que não acontece com a hold. Exato. Na hold, nós podemos definir, não, eu vou doar minha fazenda para Dilson e a outra fazenda para Miro, que eu tenho muitas fazendas, por exemplo, né? Mas se o Miro for ingrato, for uma pessoa que lá mais da frente não deixe de ser meu amigo, eu posso pegar essa fazenda de volta. E hoje em dia, não. Hoje em dia, quem não fizer a hold, se eu fizer a doação para Miro, eu nunca mais vou ter essa fazenda de volta. Isso é um outro ponto positivo. Em relação ao inventário, né? Eu estou até falando rápido, né, Miro? Né, Dilson? Mas lembrando que toda segunda-feira nós vamos ter essa nossa participação. Isso toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Exato, quero falar isso, que a partir da próxima segunda-feira, o doutor Antônio Castro Alves vai estar aqui todas as segundas-feiras, 7h10, um pouquinho mais, um pouquinho menos, com o seu quadro Bom Dia... Bom dia com holding. Bom dia com holding patrimonial. Foi esse nome que nós batizamos. Bom dia com patrimônio. Bom dia com holding patrimonial. É um quadro que nós criamos porque nós percebemos que é um conteúdo que vai interessar a muita gente, seja grandes, pequenos proprietários, mas famílias que querem, portanto, planejar o futuro. E qual é o seu telefone para contato, doutor Antônio Castro Alves? Olha, o nosso telefone é 759-9944-6555. O nosso zap tá direto, 24 horas, 759-9944-6555. Mas todo mundo, até sugiro que todos entrem no nosso Instagram, que a gente está colocando informações frequentes sobre a parte de controle patrimonial e de holding, que o nosso Instagram é @Castro Alves Tributos. É bem fácil. Castro Alves Tributos você coloca no seu Instagram. Dilson, vamos só falar a parte do inventário. Muita gente não sabe um inventário, quanto custa o inventário, né? Muita gente chega assim, contrata o advogado vai lá, emite os boletos, né? Porque todo inventário, a não ser que seja arrolamento, que é aquele inventário sem briga, chama de arrolamento, tem que ir para a justiça, né? E todos têm que entrar com um processo, esperar o juiz despachar, e é uma eternidade. Tem que pagar custas, pagar o advogado, que normalmente é 7% a 8% do valor do patrimônio. Então, o patrimônio, por exemplo, de 3 milhões, quem tem 3 milhões de patrimônio, perde para o governo, de uma forma geral, em torno de 40%, que são aqueles impostos que o advogado traz para você pagar, que você é obrigado a pagar, por exemplo, o imposto chamado ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Tanto a pessoa morreu ou fez uma doação, tem que pagar esse imposto, que hoje é 8%, isso aí eu vou explicar nas próximas semanas. Hoje é 8%, mas deve aumentar para 20% em média até o final do ano. Mas tem que pagar esse imposto, tem que pagar cartório, certidões. Então, as despesas de um inventário chega até 40%. Quer dizer, você perde, você entra com 3 milhões, faz o inventário de 3 milhões e seus filhos vão receber em torno aí de 2.800. É terrível. E já na holding, a perda é zero. Então, você se prepara para a holding hoje, o gasto talvez seja aí em torno aí de 10% do patrimônio. Imagine isso, em torno de 10% ou menos, depende da complexidade. Não é percentual de patrimônio, que nem acontece com o inventário. E você, ao fazer esse controle patrimonial, ao fazer a holding, tanto familiar ou a holding patrimonial, você não perde nada, porque morreu hoje, no dia seguinte todos os bens estão em nome dos seus filhos, em nome de sua esposa, em nome do seu marido. Então a holding patrimonial é só vantagem.
Isso nós explicamos bastante no nosso Instagram, que você pode entrar lá no Castro Alves Tributos. Pois é, e a partir da próxima segunda-feira, café com sucessão patrimonial com o doutor Antônio Castro Alves. Perfeito. Telefone do doutor Antônio é o 99975 é o código, 999446555. É 6555, bem fácil. 6555. 9. E o Instagram, @Castro Alves Tributos. Doutor Castro Alves, muito obrigado pelas explicações, por essa entrevista. E segunda-feira que vem, tem aí o seu quadro, viu? Segunda-feira. Seja bem-vindo. Peço que todos acompanhem esse programa maravilhoso que eu acompanho há muitos anos também. Eu quero mandar um abraço para 3 amigos, né, que eu pedi, não, vamos assistir, vamos participar, que é o pessoal da Progrid, que é empresa de energia solar, ao Landulfo do Banco Sicredi, que é um profissional maravilhoso, gerente lá da Sicredi, e ao Sidney, que é da Sanity Milk, que é para o pessoal do agronegócio. Pode entrar em contato com o Sidney da Sanity Milk, que é uma empresa maravilhosa em relação às vacas leiteiras, né? Estou fazendo isso, não combinei nada com eles, é amizade mesmo, porque eles participam também do nosso trabalho. Vários já fizeram esse planejamento sucessório, que é nossa holding. Só para finalizar, pessoal, cuidado com o que chamam de fake holding. Fake holding são escritórios, né? Independente do escritório, a gente não vai citar o nome para não ofender ninguém, que eles fazem um contrato social, joga todas as pessoas dentro desse contrato social, o homem, a mulher, os filhos, joga todos os bens lá dentro e não faz o planejamento. Então nós lá no escritório, a gente tem pego muitos contratos desse para ter que refazer, né? Isso aí não é holding, é o que chama de contrato patrimonial, mas não é holding patrimonial. Isso aí eu vou explicar para vocês na próxima segunda-feira. Ok, Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Castro Alves. Bom dia. Bom dia. Vamos agora ao nosso intervalo comercial. Rapidíssimo nosso intervalo, a gente volta daqui a pouco.